Olá, eu sou o Temístocles Santos, eu sou professor e escritor do livro digital O Começo e o Fim do Governo Humano. Eu preparei para você uma série de áudio-reflexões sobre o tema e também sobre a nova ordem mundial, nova era e globalização. Antes de nós prosseguirmos nesta série de áudio-reflexões, quero deixar e falar alguns pontos importantes aqui. Quero dizer que a humanidade está passando por um período conturbado na história e, no entanto, procura preservar o seu instinto de domínio e de soberania. As páginas da história estão passando rapidamente e, com essas reflexões que estou enfocando e neste tema atual, quero deixar com você e publicar, principalmente aos interessados e apaixonados pelo tema sobre o futuro, um trabalho atualizado de todos os anos e que tenho me dedicado no estudo dos últimos eventos da história do mundo e principalmente sobre a nova ordem mundial. Eu quero te dizer que minhas primeiras palestras sobre a nova ordem mundial foi no começo de 1980. Na época, estas palestras foram consideradas meio que estranhas. Porém, recentemente li uma reportagem na revista Forbes com o seguinte tema: Estamos prontos para abraçar a nova ordem mundial. Na verdade, este tema poderia ter sido estranho em 1980. Porém, com o passar do tempo, ele foi comprovado pelos eventos a respeito que o mundo tem falado hoje. Eu espero que vocês possam ser edificados, alertados e desafiados a avaliarem suas crenças e mudar o que for preciso mudar corajosamente. Porém, o que sei de verdade é que eu estou sempre aprendendo. Muito bem, seja qual for o tema que as Escrituras abordem, eu tenho diante de mim três caminhos a seguir: o caminho do conhecimento, o caminho da sabedoria e o caminho do entendimento, que é, segundo a minha percepção, o caminho da revelação e o caminho do discernimento. Algumas pessoas ficam apenas no caminho do conhecimento, ou seja, ficam apenas na informação escrita. Outros alcançam o segundo caminho, que é o da sabedoria, ou seja, a prática daquilo que aprenderam no conhecimento. E outros, e eu quero dizer que são poucos estes outros, que passam para um nível ou o caminho do entendimento, que é a experiência crucial que torna a informação e a sabedoria parte da sua essência e da zoe de Deus. Esta palavra zoe tem uma referência no original que quer dizer a vida de Deus. Na verdade, isto, dentro do meu ponto de vista, é o que significa a verdade de Deus. Não somente o que está escrito. Um exemplo que baseio esta afirmação está na palavra de Jesus, quando ele disse que existem pessoas que aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, ou seja, nunca chegam ao entendimento, ao discernimento, à revelação da verdade. Esta é a diferença entre valores elevados e valores internos. Ora, nós temos valores elevados tão profundos quando cantamos, quando falamos sobre Deus, quando oramos, quando dizemos que queremos coisas maravilhosas sobre Ele, mas quando chega na hora de colocá-las em prática, ou seja, esses valores se tornam internos, eles perdem todo o sentido, porque fraquejamos. Então esta é de fato a diferença entre aquilo que cremos de forma elevada e aquilo que cremos de forma interna. Creio num livro que dizem ser a palavra de Deus, mas para mim ela contém a palavra de Deus. Explico mais tarde. Mas há uma diferença entre eu conhecer a palavra do Espírito e viver e andar no Espírito da palavra. Esta é a diferença. Creio que o entendimento me leva a uma dimensão jamais explicada humanamente. É a dimensão da unidade orgânica com Deus. Nessa dimensão, não pode haver relacionamento, porque temos o costume de mencionar e falar muito
que nós temos um bom relacionamento com Deus. Porém, nesta dimensão da unidade orgânica, não pode haver relacionamento. Porque para se ter um relacionamento, é preciso de pelo menos duas pessoas. Porém, a Bíblia diz que aquele que se une a Cristo é um com Ele. O assunto que desejo abordar se chama A Chave dos Tempos Proféticos, que está dentro do tema abordado no livro digital. E também precisa seguir esses 3 caminhos, mas terminá-los no caminho do entendimento. A falta do entendimento tem levado gerações a viverem de maneira controversa, conflitante, medíocre e equivocada, onde cada um procura preservar suas convicções pessoais, mesmo que elas estejam e sejam equivocadas. Isto é um perigo. Por que digo isto? Porque eu aprendi que uma crença tem o poder de governar uma pessoa. Se esta crença for equivocada, toda a vida desta pessoa será equivocada. Portanto, sigo nesta ordem dos caminhos, do conhecimento, da sabedoria, até chegar no entendimento, que é a revelação. O entendimento é aquele processo explicado por Paulo, o apóstolo, em Romanos 12, 2, e também a Timóteo, quando ele diz no capítulo 2, verso 4. Em Romanos ele diz, para que experimenteis qual seja, preste atenção, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso é muito significativo, essas três qualidades, e peço a sua atenção por isso. E em Timóteo ele diz, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Isso significa que esta é a vontade, conforme Romanos 12, boa e agradável, mas não para por aí. E deseja também que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, ou seja, ao entendimento da verdade. E esta é a perfeita vontade de Deus. Isto é maravilhoso. Mas há um lado intrigante na questão da revelação das verdades escritas. Porque, como o apóstolo Paulo mesmo disse, Gálatas 1,16, ele disse, aprove a Deus revelar seu Filho em mim. E esta é uma questão importante. A revelação do Espírito da palavra vem somente quando Deus quer. Vem somente como Ele quer. E vem somente para quem Ele quer. Revelação esta que não se encontra nos compêndios teológicos, nem nas línguas originais, nem nos sermões dominicais, nem nos jejuns semanais e nem nas orações no monte, mas elas vêm no aprove a Deus revelar. Muitas pessoas, graças ao arrependimento, são salvas, porém jamais chegam ao conhecimento da verdade. E isso é muito triste. Paulo, o apóstolo, não está dizendo que Deus quer somente que conheçamos a verdade, mas que tenhamos o conhecimento que a verdade tem. Conhecer o que a verdade conhece. Foram anos de estudos e palestras sobre os ensinos dos últimos dias. À medida que fui ensinando, fui aprendendo e fui adquirindo entendimento, porque aprove a Deus me revelar o que aprendi de fato na palavra. Aliás, isso vem comprovar o que a Bíblia diz sobre aquele que procura, sobre aquele que bate e sobre aquele que pede, pois os resultados serão sempre, porque isto é um princípio, vai achar, vai se abrir e vai receber. É o que desejo fazer com este trabalho. Não é um trabalho selado e fechado. A cada passo de revelação, o quebra-cabeça do tempo e das eras será completado até que Cristo volte. Por que é necessário e fundamental compreender este tema profético? Muito simples. Não é difícil saber que a grande maioria dos seres do planeta Terra não sabem por que estão aqui
por que nasceram e qual o seu papel no planeta. Muito mais importante do que este conhecimento é saber seu papel e o propósito e o plano de Deus para a raça humana, o plano de Deus para a sua vida. Não fomos jogados num planeta a Deus dará, cada um se virando como pode, até que o seu destino seja completo. Além do mais, pensar sobre o porquê de sua existência, sem pensar que Deus está envolvido, nunca o homem terá a resposta de que precisa. Nosso Deus e Pai nos deixou duas orientações com respeito ao conhecimento sobre os últimos tempos. A primeira delas se encontra em Atos capítulo 1, versos 6 e 7, quando diz: os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E Jesus então responde: não vos compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Veja, a primeira orientação é que existem tempos específicos que não nos compete saber e que pertencem somente ao Pai, como foi na questão da restauração do reino de Israel, com respeito à pergunta dos seus discípulos. A segunda orientação se encontra em Lucas 12, 54 até 56, quando Jesus está discursando e conversando com os fariseus a respeito do tema sobre o tempo. E Jesus então diz o seguinte: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, vocês logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, diz Jesus, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente sobre as coisas espirituais? Isso eu completei. Porque o contexto quer dizer a mesma coisa. Porque Jesus estava falando sobre a sua vinda para reinar neste mundo. Portanto, Deus nos mostra que existem tempos específicos que nos competem conhecer e que são permitidos conhecer, como no exemplo de Jesus falando aos fariseus, sobre a incompetência deles em não discernirem os tempos proféticos, já que eles eram capazes de discernir os tempos naturais. Veja você. Existem duas palavras-chave para descrever a importância de estarmos ligados aos tempos proféticos. São as palavras discernimento e alinhamento. O discernimento com respeito aos fatos proféticos que nos competem e que nos levam a um alinhamento ao plano de Deus nas eras e no tempo físico. Portanto, terminando esta primeira parte, esta introdução, eu quero dizer para você o que é que eu creio, para que a partir desta minha confissão, nós possamos entrar diretamente no assunto que é de suma importância para a sua vida e para a minha vida. O que é que eu creio? O que é que creio firmemente? Então, eu selecionei alguns pontos aqui. Eu creio que Deus criou todo o espaço e tempo. Eu creio que Deus criou as eras do tempo para cumprir seu plano de redenção. Eu creio também que Deus trabalha seus propósitos no nosso tempo, dentro do tempo que Ele criou. E eu creio também que Deus revela o seu cronograma deste tempo para a tua vida e para a minha vida. Eu creio também que preciso entender os tempos em que nós vivemos, dentro do discernimento e dentro de um alinhamento. Eu creio também que Deus mantém os tempos estabelecidos, determinados, tempos estes que foram preparados antes da fundação do mundo. Eu creio também que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo no tempo estabelecido.
Eu creio também que o fim dos tempos acontecerá no tempo estabelecido do plano de Deus. E por último, eu creio também que Deus planejou todas as eras do homem. Muito bem, foi um prazer estar com você neste tempo. E o meu desejo, então, é que você possa estar comigo em nosso próximo encontro, quando vamos continuar a abordar o tema do começo e o fim do governo humano na Terra. Espero você. Até lá!